Bom dia a todos. O meu tema é sobre a imagem e movimento de neoplasia intraepitelial anal de alto grau em homens que fazem sexo com outros homens. Os efeitos de 10 anos, né, de experiência na execução dessa anoscopia de alta resolução. A minha orientadora foi a doutora Doriane. Meu nome é Fernanda. E vamos lá, então. Esse tema foi publicado numa apresentação de pôster na Conferência Internacional do Papiloma Vírus, em Montreal, no Canadá. Daí aqui, né, tem os autores. Então, assim, o carcinoma de células anal, de células escamosas, é causado predominantemente por cepas oncogênicas do HPV. Então, assim, o que acontece? O HPV ele vai infectar as células basais do colo do útero, né? E do canal anal também, causando uma displasia progressiva. Isso tanto no homem, né, quanto na mulher também. A gente conhece mais, né, no sexo feminino. Então, o que acontece? O principal precursor do carcinoma é a neoplasia anal intraepitelial de alto grau, né, que é considerada. E onde que ocorre? Ocorre na transição aqui da zona escamo-colunar, né, bem nessa região aqui. Então, assim, os homens que fazem sexo com outros homens, eles são altamente suscetíveis a esse tipo, né, de carcinoma, pela infecção com HPV. Né? Então, o que é importante que seja feito? A triagem, então, da neoplasia intraepitelial de alto grau para prevenir a progressão para o HPV. Ou para o HPV não, para o carcinoma anal. Quais são os métodos utilizados? Nesse estudo foram a revisão de prontuários de todos os resultados da citologia anal, com registros de novembro de 2008 a novembro de 2009. Então, um estudo baseado aí em um ano de estudo. Então, os resultados foram classificados de acordo com o sistema de Bethesda, né, em benignos, em ascos, que são aquelas células epiteliais atípicas, né, que a gente não tem uma determinada citologia assim, específica, e as células escamosas atípicas, quando você não pode detectar as lesões de alto grau. Né? E a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau e a lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Então, assim, depois que foram realizadas a citologia e o teste de HPV, foi realizado também o exame de toque retal. Lembrando que aqui nesse estudo, nem todos os pacientes eles tiveram o teste de HPV realizado. Então, quais foram os resultados? Tiveram 1.510 registros de citologia, né, anal que foram identificados durante esse período. Então, deste resultado, 54 pacientes já foram descartados do estudo, porque a celularidade, né, não foi suficiente para que fosse feita uma análise coerente. Então, aqui a gente tem uma avaliação quanto ao número de pacientes, né, que são 1.183, e aqui todos os resultados de citologia. A gente observa assim, que não tem muita diferença, né, entre um e outro. Apenas destacando, então, que a maioria, né, 40% aproximadamente é benigna, né, e a outra são de células que a gente não pode determinar bem, né. Então, haviam, como eu disse, 1.189 pacientes com idade média de 42,9 anos. E desses pacientes, como eu disse, nem todos foram testados para o HPV. Então, 79% desses pacientes foram testados e 66% tiveram HPV positivo contra 34% que tiveram o exame negativado. Então, desses pacientes ainda, todos foram testados pelo HIV e 60% tiveram o HIV negativo e 40% do positivo. Quanto a isso, a gente pode fazer uma pequena relação quanto ao HPV positivo e aos
pacientes que foram testados pelo HIV. Então, 79% desses pacientes com HIV positivo foram positivos também para o HPV, quase 80% então. E 57% dos pacientes HIV negativos, eles foram positivos para o HPV. Então, aqui, só para ilustrar, a gente teve a presença de dois pacientes, né? Aqui, fora, é o número de pacientes, né? E aqui a porcentagem, entre parênteses. Então, a gente teve 2 casos de carcinoma, né? E principalmente relacionado, né, à citologia com lesão de baixo grau. E ambos os pacientes que a gente teve essa positividade eram HPV positivo, ou HIV positivo. Então, aqui novamente, né, uma relação com os HIV negativos e os HIV positivos. A gente percebe que a citologia mais predominante é o ascus, que é essa lesão que não dá para determinar muito bem, e a lesão de baixo grau também, que é predominante, tanto nos HIV negativos quanto os HIV positivos. São as 2 citologias que são mais importantes. Outras variantes que foram vistas foram a idade, né, o HIV, e também o risco do HPV. A idade não foi muito significante nos resultados. Então, assim, 44, então, 45, né, e aproximadamente 42% bem semelhante, né? E já o risco do HPV, você teve uma predominância maior de 18 vezes assim, a probabilidade de ter os pacientes com essa lesão de alto grau, que podem resultar, né, do carcinoma. Aqui também, né, mostrando a predominância importante desse tipo de citologia. Então, o que a gente pode discutir sobre isso? Então, o HIV e a infecção, né, com os resultados de citologia HPV de alto risco, eles, independentemente, são fatores assim preditivos, né, da lesão da neoplasia intraepitelial de alto grau. Mas o mais forte preditor realmente foi a citologia ali com lesão de baixo grau. E o HPV de alto risco, ele conferiu, né, como a gente já tinha falado antes ali, 18 vezes mais riscos, né, para essa lesão, né, essa neoplasia de alto grau. Então, esses dados, eles reforçam qualquer anormalidade, assim, na citologia, a gente já tem um risco maior, né, e tem que ser avaliado, né, principalmente tanto com o exame de anoscopia, quanto o de toque retal, mas, é claro, a gente não pode descartar a clínica, porque muitas vezes a citologia foi benigna, né, em 20% dos casos que foi estudado, e pelo paciente, né, ter tido suspeita através do toque retal, o médico diagnosticou, né, uma alteração nesse exame. Então, de um total de 315 homens, né, 37,2%, né, eles tinham essa lesão de alto grau na biópsia e 2%, ou 2 pacientes, tinham esse carcinoma de células epiteliais, ou células escamosas na biópsia, que é o que a gente já tinha comentado antes. Desses 6%, com carcinoma anal, né, de alto grau, ou células escamosas de baixo grau na biópsia, então como que era a citologia deles? Então a maioria também tinha essa citologia de lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau e essa também com células que a gente não podia determinar, né, e não poderia descartar. Então é uma prevalência de quase 80% nesses 2 tipos de citologia. Então, sobre o HIV positivo e negativo. Então, os HIV positivos, eles tinham mais, né, dessas neoplasias
intraepiteliais de alto grau ou células escamosas compatíveis com o carcinoma anal da biópsia. Então, em relação aos HIV positivos e negativos, os positivos tinham 48% e os negativos 28%. Então, uma diferença assim, bem grande, né, de 20%. Então, já no caso de HIV positivos, né, de homens que fazem sexo com outros homens, a citologia benigna, né, tinha ali a anoscopia, que tiveram a anoscopia realizada, tiveram maior probabilidade de ter essa neoplasia intraepitelial de alto grau também. Então, cerca de 30%, né, a gente pode dizer, contra 15%. Então, o dobro de chance ali de ter pessoas que tenham o HIV positivo, de ter essa alteração. Então, qual foi a discussão, então? A capacidade, então, de identificar esse tipo de neoplasia de alto grau, ela melhorou, né? Tanto devido à experiência dos médicos, né, que eles estão mais aptos a diagnosticar, e também a realização também da anoscopia, né, que foi importante também. Mas uma coisa que foi importante é que os mais pacientes estão testados, né, pelo HPV, porque antigamente os pacientes iam para o tratamento da doença mesmo. E hoje você tem um índice de pacientes que eles vão em busca, né, da detecção e da prevenção também. Então, analisando isso, a gente percebe que a demanda por esses tipos de médicos, né, que são treinados, né, pela anoscopia, e a triagem também de displasia anal, ela está aumentando. Então, assim, exige mais que os médicos estejam preparados a lidar com esse tipo de exame e mais médicos que possam atuar nessa área também. Então, quais foram as limitações desses estudos? É que, assim, esses pacientes eles não foram separados aqueles que tinham sido tratados antes para esse tipo de neoplasia. Então, assim, foram incluídos pacientes tanto que eram novatos, assim, digamos assim, no tratamento, né, nunca tinham feito o tratamento, mas pacientes também que já tinham feito o tratamento. Então, pode ter alterado um pouco o resultado. E nem todos os pacientes, como eu tinha dito antes, eles tinham esse teste de HPV realizado, né? Somente os cobertos pelo plano. E o estudo também relata que esses dados podem ser um pouco tendenciosos. Por quê? Porque só consideraram homens que fazem sexo com outros homens. Não foi considerado uma população maior, então. Quais as conclusões que a gente pode tirar disso? Então, que a gravidade da citologia e infecção com alto risco do HPV, eles são os preditores mais significativos dessa neoplasia intraepitelial anal, que são mais importantes. E a importância da triagem na displasia anal para evitar que se evolua para o carcinoma. E a melhor capacidade, durante esses 10 anos, eles fizeram uma comparação com um estudo que eles tinham feito antes, né? E viram que eles estão mais aptos a identificar esse tipo de neoplasia de alto grau. Acho que é isso.